Toda democracia digna desse nome neste planeta tem no orçamento o seu apogeu. Veja, o orçamento é o núcleo do poder do Estado. A definição do orçamento é talvez um dos papéis mais importantes que tem o Poder Legislativo. É ali que se densifica a democracia, é ali que se densifica o cumprimento ou não da Constituição. O orçamento é onde a sociedade se apresenta com seus sonhos, que é a despesa, e suas possibilidades, que é a receita. O protagonista de ambos é a mesma pessoa, é a mesma sociedade que paga impostos, que sonha e usa os seus impostos para realizar os sonhos que são possíveis. E a decisão do orçamento é da sociedade via Congresso. Uma das obrigações mais nobres de um Congresso é a aprovação do orçamento, né? É o documento oficial mais relevante, porque é nele que se materializam as políticas públicas e seu financiamento. Políticas públicas são todas aquelas coisas que o governo faz. Essa talvez seja a definição mais simples, mais básica que a gente pode dar de políticas públicas. As políticas de investimento, as políticas sociais, as políticas de educação, as políticas de saúde, a política tecnológica, a política de defesa e assim por diante. Ou seja, tudo aquilo que o governo faz pode ser entendido como política pública. O dinheiro arrecadado pelo governo ele tem uma finalidade básica, que é financiar a prestação e produção de serviços públicos. Não existe dinheiro do governo, né? Os recursos públicos são da sociedade. Todas as riquezas são geradas ou pelas famílias ou pelas empresas. O dinheiro do governo, na realidade, é o nosso dinheiro. É o dinheiro que vem dos impostos que nós pagamos e não pagamos porque queremos. Imposto é algo que é retirado de uma forma imposta da sociedade, daí o nome. O governo ele não é o produtor de riqueza e de dinheiro. Ele é uma espécie de redistribuidor dessa riqueza gerada na sociedade. Porque não há política pública sem dinheiro. Então quem deveria decidir isso? A sociedade. A sociedade ela tem responsabilidade para acompanhar o que o Congresso decide, como o Congresso aprova o orçamento. E se engaje numa discussão que, em boa parte, ela se omitiu lá atrás. Porque por meio desse processo, ela pode manifestar as suas expectativas, suas avaliações e aprimorar o processo ao longo do tempo. Coisas não acontecem na esfera pública por racionalidade, né? Elas acontecem por pressão. Claro que o acompanhamento, a pressão que a sociedade pode exercer, isso pode sim levar a uma melhora da qualidade das políticas, a um acesso a debates, a discussões. Que à medida que a sociedade entenda, à medida que as pessoas se engajem, vai ficar muito mais difícil repetirmos os erros do passado. O padrão que foi criado para medir a riqueza foi o PIB. PIB quer dizer Produto Interno Bruto, e ele é uma somatória de tudo o que se produz e que é considerado economicamente valioso. Basicamente, aquilo que passa por compra e venda. Hoje ele é uma medida padronizada mundialmente pela ONU. Isso permite fazer comparações internacionais. Em 2022, o Brasil tinha o 12º maior PIB do mundo, depois de Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Canadá, Rússia, Itália e Irã. O PIB total do país não quer dizer muita coisa. Basta você ter uma população gigantesca para o seu PIB também, de um modo ou de outro, acabar sendo muito grande. Mas por esse critério, a Índia é mais avançada que a Noruega. O que importa é o PIB per capita. O mapa do PIB é bem diferente do mapa do PIB per capita. Os primeiros lugares em 2022 eram de Luxemburgo, Irlanda, Noruega, Suíça, Catar, Singapura e Estados Unidos. O Brasil estava na 81ª posição. O que é a receita? A receita do governo é a soma de tudo que ele arrecada. Multas, taxas, impostos, contribuições sociais. Se eu pegar toda a receita tributária, toda a arrecadação do governo e dividir pelo PIB do Brasil, que geralmente vai dar uns 33% do PIB, ou seja, o tamanho da carga tributária é 33% do PIB,
Isso dá uma dimensão do tamanho do governo em termos de sua arrecadação. A carga tributária era de aproximadamente 22% do PIB em 1987, 88. A carga tributária chegou a alcançar, por volta da década passada, 36% do PIB. Aumentou 1,5 vezes, digamos assim. Atualmente ela está em 33% do PIB. A carga tributária brasileira de 35% do PIB é similar à carga tributária, por exemplo, do Canadá e da Inglaterra. Só que esses são países cujos serviços públicos são muito melhores, né? Opa, peraí, tem alguma coisa errada com esse orçamento, com esse gasto público. Então isso dá uma dimensão do quão ineficiente é o gasto público, é o governo brasileiro. Bom, o governo ele se financia fundamentalmente através de receitas tributárias. Os tributos são de 3 tipos: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os impostos, eles têm geralmente uma finalidade arrecadatória sem um destino específico. Você arrecada, por exemplo, imposto de renda sobre as pessoas físicas ou jurídicas e isso vai ser usado para finalidades diversas, não tem um carimbo marcado nesse imposto. A União tem 2 principais impostos: o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e o Imposto de Renda, não é? Que tanto tem a parte de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então existem diversas formas de tributo que incidem sobre diversas bases, né? Sobre a renda, como imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, sobre a propriedade, no caso da propriedade imóveis, por exemplo, IPTU ou IPTR, no caso urbano e rural, o IPVA, que é imposto sobre propriedade de veículos automotores. Contribuições é um tipo de tributo que já tem alguma destinação específica. Exemplo, o PIS, COFINS, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, são tributos que incidem sobre atividades econômicas, mas cuja arrecadação ela tem um destino específico, que é, neste exemplo, financiar a Seguridade Social, ou seja, financiar os gastos em saúde, em assistência social e previdência. E é, na prática, um imposto de renda disfarçado, né? Mas então por que contribuição não chama imposto? Quando a Constituição de 88 foi aprovada, nós nos reunimos no Ministério da Fazenda, eu era então ministro, para avaliar as consequências fiscais da Constituição de 88. Nós chegamos a uma conclusão trágica, chamamos assim. Nós precisaríamos cobrar o dobro do imposto de renda e o triplo do IPI, né? Porque metade ia para estados e municípios e fundos regionais de desenvolvimento. Então o que é que nós fizemos? Instituímos a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, que era uma forma disfarçada de cobrar imposto de renda, mas com a vantagem que 100% da arrecadação ficaria com a União Federal. O grosso da receita do governo são as receitas de impostos e contribuições. Além disso, o governo também tem algumas outras fontes de receitas mais secundárias, por exemplo, através da participação em ativos, em empresas, participações acionárias que geram dividendos para o governo, por exemplo. E pode vir também da venda de patrimônio da União. Por exemplo, a privatização de uma empresa estatal. Quando vendem imóveis, também geram receitas adicionais. A concessão de um aeroporto, o vencedor vai depositar aquilo no Tesouro Nacional, né? A concessão de uma rodovia, a mesma coisa. E uma terceira fonte de receitas são receitas financeiras. O governo tem também aplicações, mas isso é uma pequena parte. Tudo isso pode se constituir receita pública que integra o orçamento da União. No Brasil, a tributação do consumo é a mais importante, é a que gera mais receita para as 3 esferas de governo. Nós dividimos a tributação sobre o consumo em 3 esferas, uma federal, que é o IPI, outra estadual que é o ICM, depois o ICMS, porque agregou alguns serviços, e o dos serviços, que é arrecadado esse tributo pelos municípios.
Nosso sistema tributário não só é ineficiente, como ele está completamente disfuncional. O Brasil tem um sistema tributário que atrapalha muito o crescimento e tem um sistema tributário que não tributa adequadamente as pessoas de renda mais alta no país. O consumo dos ricos é menos tributado que o consumo dos pobres. O sistema tributário brasileiro é complexo, mas sobretudo na tributação do consumo. O ICMS pode mudar ao sabor dos interesses de cada estado. Porque ele é um imposto estadual. Só que no começo havia mecanismo de harmonização das regras do ICMS. Então começou a haver disputa entre os estados para redução do imposto do ICMS para atrair investimentos. E essa concessão de incentivos fiscais ao longo do tempo nos levou ao que a gente chama de guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Eu vou produzir naquele estado não porque é mais eficiente, porque eu vou produzir mais, né? Eu vou ser mais produtivo porque eu pago menos imposto. Você vai competindo na redução tributária, acaba que todos, no final das contas, reduzem seus impostos, arrecadam menos e a guerra fiscal para atrair investimentos se torna inócua. E aí a tributação do consumo virou uma doideira, digamos assim, uma loucura, um manicômio, porque você tem hoje 27 legislações diferentes, 27 regimes diferentes. Você tem 27 estados com um regulamento de ICMS de 3.000 páginas. E isso muda de 2 em 2 ou 3 em 3 meses, cada reunião do CONFAS. Então você pega uma empresa que opera em todos os estados do país, existem milhares, talvez 1 milhão de combinações diferentes entre saída e destino, com regras diferentes, o que traz um custo de cumprimento da legislação tributária absurdo no Brasil. E aí uma referência é, no Brasil você gasta 1.500 horas para pagar imposto, média da América Latina é 380 por empresa. Mas acho que é o CDE 150. Aí depois a gente cresce pouco e não sabe por quê. A guerra fiscal, que é essa disputa por empresas entre estados via concessão de benefícios, existe porque você tem a tributação na origem. É um caos, não tem isso no resto do mundo. Por isso que a regra do comércio mundial é: você tributa a importação, não tributa a exportação. O tributo é sempre no destino. A gente faz tributo na origem. Imposto sobre consumo é um imposto fácil em geral. Você pega a nota fiscal de tudo que você vendeu no mês, pega a nota fiscal de tudo que você comprou naquele mês, pega a diferença e paga uma alíquota. Acabou, só isso. Fácil. No Brasil, nós temos tributos que são pagos ao longo da cadeia e que não são recuperados, que é a famosa cumulatividade. Isso vai acumulando, vira um preço um pouco maior, sei lá, 15% maior, 20% maior. O Brasil é o último país que eu conheço que separa a tributação de mercadoria e serviço. Todos os países relevantes do mundo, os que tinham essa separação já superaram. A gente varia o imposto por tipo de produto. Isso aí é um banco ou é uma mesinha de cabeceira? É diferente, as empresas fazem. As escolhas do que produzir, como produzir, em razão do tributo, não do que é mais produtivo, não do que é mais eficiente. Você acaba cobrando muito de energia, por exemplo, né? Porque é fácil arrecadar. Não é assim, o imposto teria que ser o mesmo para tudo. Não cobra da energia, porque... E aí, você prejudica vários setores, várias atividades produtivas, porque a energia fica muito cara. Quase cerca de metade da energia é tributo. Você tem uma quantidade de distorções setoriais, né, incríveis, né? Serviços não quer pagar imposto como o resto do país, né? A agricultura não quer pagar imposto como o resto do país. Tem uma livro não quer pagar imposto. Cada um tem seu pequeno privilégio. Cada um tem seu acesso privilegiado ou algum benefício de recursos públicos ou alguma tributação diferente, né? Acho que no debate público eu chamei de meia entrada, né? Todo mundo é sua meia entrada, né? E todo mundo acha razoável isso. E isso tudo faz com que a produção do Brasil onere mais o consumidor brasileiro e seja menos competitiva com relação ao resto do mundo. O efeito é uma perda muito grande do produto do país, do que a gente chama de PIB potencial do país. Imagina que a gente consiga simplificar a quantidade de recurso que pode ser alocado de fato na produção.
Isso é produtividade, isso é uma baita agenda de produtividade. Não tenha dúvida que, sob o ponto de vista econômico, a reforma mais relevante é a reforma tributária. Isso é sem sombra de dúvidas. Tá? Uma reforma tributária bem feita hoje já simplifica o sistema tributário brasileiro. Facilita a vida de todos. Isso aumenta a produtividade. Rever o número de impostos, a incidência deles, a distribuição, os incentivos para que a sociedade, para que as empresas e as famílias produzam da forma mais eficiente possível, porque isso vai ajudar a economia a crescer de forma mais acelerada. O ICMS e outros tributos sobre o consumo se tornaram a principal causa, na minha avaliação, das ineficiências do sistema econômico brasileiro. Então, qual seria a solução? Se nós conseguirmos unificar a base de tributos com PIS, COFINS, ISS, ICMS, nós estaríamos unificando, harmonizando as bases para a criação de um verdadeiro imposto sobre valor adicionado no Brasil. O imposto valor adicionado é aquele que em cada etapa da cadeia você recolhe um pouquinho do imposto, mas que todo o imposto que foi recolhido nas fases anteriores é recuperado na fase seguinte. De 200 e poucos países, mais de 170 utilizam o IVA hoje em dia. Uma tributação inteligente, moderna, neutra, com todos os atributos que a gente gostaria de ter dentro de um sistema tributário. O ideal é uma alíquota só. A regra tributária tem que ser a mesma para todo mundo, para todas as empresas. Por quê? Porque toda vez que eu tenho regras diferentes, alíquotas diferentes, você tem o problema da classificação. E toda vez que você tem a classificação, você gera custo burocrático de classificação e você gera litígio. É inevitável. Imposto cobrado no destino. Assim é imposto sobre consumo, a grande maioria dos países. Quando eu tenho a tributação no destino, o imposto pertence todo ao Estado B. Então não tem como o Estado A dar um benefício para tentar roubar uma empresa que sem esse benefício não iria para lá. O objetivo da reforma tributária é tornar o país um país mais justo e mais eficiente, um país que cresce mais. Fazer uma reforma que reduz a complexidade do sistema, a gente vai dar passo importante. O impacto do PIB é muito difícil de estimar com precisão, mas assim, o que a gente consegue estimar com precisão é a eliminação da acumulatividade. Aumenta o PIB potencial em 4%. A correção de todos os problemas do sistema tributário brasileiro certamente tem um impacto muito maior. O 10% de aumento do PIB é uma estimativa conservadora. A estimativa mais otimista dá um impacto de aumento no PIB potencial de 20%, num horizonte de 10 a 15 anos. Mas nós estamos falando em 10, 15 anos, cada brasileiro ser 20% mais rico do que ele seria se não fosse a reforma tributária. Você tem um benefício imediato, que é melhor as expectativas. A hora que você aprovar a reforma tributária, com certeza você vai ter um ambiente muito mais favorável para o investimento no Brasil, muito possivelmente tem o efeito de reduzir a taxa de juros de longo prazo, porque vai estar dada a perspectiva do país crescer mais, o que ajuda a solvência do setor público. É uma agenda que estava já encaminhada há algum tempo. O que nós temos hoje no Congresso são duas propostas de emenda constitucional, a PEC 45 da Câmara dos Deputados, a PEC 110 do Senado Federal. Eles propõem a substituição desses 5 tributos sobre a produção e consumo de bens e serviços, que são PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por 1 ou 2 tributos sobre valor adicionado e mais um imposto seletivo, é um imposto regulatório que incidiria sobre produtos com impacto negativo sobre saúde ou meio ambiente. Mas esses 2 tributos, a CBS federal e o IBS, que pode ser estadual municipal ou federal estadual municipal, têm as características dos melhores IVAs do mundo. O que nós estamos trabalhando para fazer é ter uma reforma tributária que seja politicamente viável e que seja tecnicamente a melhor possível. Qual que é a dificuldade? Você tem que coordenar interesse de 5 prefeitos, 27 governadores, 81 senadores, 500 deputados, 513 deputados, e é muita gente, muito interesse envolvido. A gente tem hoje o apoio dos pequenos municípios, tem o apoio dos estados, mas ainda há uma resistência dos grandes municípios que querem manter o ISS ao invés
separado do ICMS. Existem interesses federativos muito complexos, mas que também estão vinculados a interesses privados, que são as empresas que recebem incentivos fiscais vinculados à guerra fiscal. Do ponto de vista setorial, as principais resistências hoje são do setor de serviços. Sempre alguém vai querer ficar de fora da reforma. A reforma tributária, a ideal, ela vai requerer um grau de negociação e compromissos entre as três esferas de governo que realmente precisará de um desprendimento que a gente não viu ainda, né? Então é importante nessa discussão sobre reforma tributária cada um abrir mão da sua visão particular para construir uma visão coletiva de um sistema que funcione melhor para o país como um todo. A reforma do consumo, embora o objetivo principal seja o crescimento econômico, ela tem um impacto distributivo positivo, e a reforma da renda, embora o objetivo principal seja distributivo, se ela for bem feita, ela tem um impacto positivo sobre o crescimento econômico. As duas se complementam. Num primeiro momento, que é o que está sendo feito agora, a reforma tributária vai tratar da tributação dos impostos sobre a produção e o consumo de bens e serviços. Num segundo momento, a reforma tributária vai tratar da questão do imposto de renda, cujo objetivo é corrigir distorções que fazem que uma parcela relevante das pessoas de alta renda do país paguem pouco imposto e que pode também ajudar no crescimento. Então, assim, tem que ter energia e vontade política para enfrentar o conflito distributivo da sociedade. A receita líquida é uma forma de observar o quanto da arrecadação total do governo federal fica com ele, porque há a chamada partilha de recursos. Existe hoje, claro que existem as transferências constitucionais que são feitas através dos fundos. O Fundo de Participação dos Estados e o Fundo de Participação dos Municípios. O Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, ele tem como base a arrecadação do Imposto de Renda e do IPI. E, portanto, a União tem que transferir, hoje, na soma dos dois, 48% da arrecadação do Imposto de Renda e 58% da arrecadação do IPI para estados, municípios e para financiar o desenvolvimento regional no Nordeste e na Amazônia e no Centro-Oeste. Não é? E a União só lida, né, com a sua receita líquida, é o que está disponível para o governo federal para o financiamento das suas agências, das suas políticas públicas. Existe o gasto primário e o gasto financeiro. A soma dos dois são os gastos totais. Por que essa palavra primário é importante? Porque o primário é aquele gasto que não é financeiro, que não tem a ver com dívida e empréstimos e assim por diante. O que é relevante para a análise é o gasto primário, é aquele não financeiro. Então, são gastos de pessoal, previdência, educação, saúde, defesa, segurança, enfim. Eu acho que a dificuldade atual do orçamento é sua elevada rigidez pelo tamanho que se adquiriu com as despesas obrigatórias. O orçamento público do Brasil ele já é muito engessado. E a maior parte do orçamento no Brasil é rígido, no sentido que reproduz o do ano anterior, quando não reajusta, devido a dispositivos constitucionais também que garantem esse reajuste. Vinculação orçamentária é uma determinação constitucional para destinar determinado tipo de receita, geralmente imposto, a uma determinada despesa. Então você criou uma série de cercadinhos no dinheiro público. O dinheiro é para isso, é para aquilo, para aquilo. Mais de 90% do orçamento público é destinado às despesas obrigatórias. Isso é um grande problema, porque limita a capacidade do país de definir políticas públicas, de definir prioridades. Hoje, nós perdemos completamente a nossa cidadania orçamentária e fiscal. As margens são mínimas. Acaba que as margens não viabilizam uma discussão republicana sobre escolhas de prioridades. Isso enfraquece
o papel do parlamento na alocação de recursos públicos, enfraquece os direitos da sociedade de mudar suas preferências e suas necessidades ao longo do tempo, e põe o Poder Executivo como um mero executor de obrigações contratadas no passado. Com isso, a gente não consegue construir um elo com o futuro. Bom, as despesas obrigatórias são as despesas recorrentes e que a gente não consegue necessariamente reduzir. A mais clara delas são as vinculações constitucionais. O que é a vinculação de receita? O exemplo mais clássico são as vinculações de saúde e educação. Hoje, no caso de estados e municípios, basicamente, em média, 40% das suas receitas devem ser destinadas à saúde e educação. Óbvio que se a gente vai olhar a natureza da despesa que está se propondo vincular receitas, é muito nobre, né? Quem é que vai ser contra gastar em educação ou gastar em saúde? Ninguém pode ser contra isso. Embora do ponto de vista conceitual faça todo sentido a gente garantir que não vai faltar recurso para educação, garantir que não vai faltar recurso para saúde, isso virou um fim. Nós não chegamos ainda no ponto em que os recursos para a educação já são mais do que suficientes. Não, ainda falta recurso. Mas falta para a educação, falta para a saúde, falta para a segurança, falta para uma série de outras coisas, ciência, tecnologia, enfim. Uma série de outras coisas que são importantes. Claro que educação é prioridade, claro que segurança é prioridade, claro que saúde é prioridade. Quando você faz um nível de vinculação muito importante, essas despesas que são relevantes, elas ficam protegidas, mas todas as outras despesas ficam desprotegidas. À medida em que se ingessa, à medida que se vincula da forma que o nosso orçamento é hoje, não se planeja. O problema não é tanto quanto do PIB a gente gasta, mas o como a gente gasta. Não teria que pensar melhores políticas, fazer esse dinheiro render mais, né? Fazer esse dinheiro, na verdade, chegar efetivamente ao seu destinatário, não se perder pelo meio do caminho, ou não ser investido em políticas pouco efetivas. É essa a discussão. A outra despesa obrigatória, que hoje responde pela maior parcela dos gastos em todos os entes federados, é a despesa com pessoal. Tanto a despesa com pessoal, salários, benefícios, auxílios, quanto a própria despesa previdenciária. Hoje, aproximadamente 60% do gasto total da União vão para despesas previdenciárias, que já alcançam aí a cifra de 600 bilhões de reais, e a folha de pagamento dos servidores ativos ou dos inativos da União, que alcançam aí próximo a 300 bilhões de reais. Mais ou menos 8 a 9% do PIB. Tá? Previdência, incluindo o INSS, o chamado regime geral, pessoal da ativa e os inativos, os aposentados do serviço público, abono salarial, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada. Quando a gente soma todos esses gastos que eu acabei de mencionar, nós estamos falando de 3/4 do orçamento, o chamado orçamento primário. O Brasil, se você somar o gasto com saúde e educação, não dá nem 10% do PIB. O Brasil tem 7% da sua população com 65 anos ou mais. O Brasil tem 30% da sua população com menos de 15 anos ou menos. O Brasil gasta 12 vezes mais per capita com seus idosos, isso fora a saúde, hein? Só com a aposentadoria, do que com seus jovens e as suas crianças. Que país louco é esse? Um disparate. Hoje nós temos, por exemplo, um conjunto grande de subsídios, de reduções tributárias concedidas a grupos específicos. Chega a mais de 4% do PIB e cresceu muito, mais do que dobrou nos últimos anos. Outro exemplo são os juros da dívida. Não está dito em canto nenhum na lei que o governo tem que pagar a dívida, mas é um contrato. Você tem que honrar aquela dívida. Porque se não pagar, o governo enfrenta uma crise de confiança, um colapso de expectativas que será danoso esse processo para o desenvolvimento do país. Tirando tudo aquilo que é obrigatório, que o governo não consegue mudar no curto prazo, quanto sobra? Então a margem fiscal hoje está em torno de 100 bilhões, num orçamento de 1 trilhão e 400 bilhões.
Temos aí pouco mais de 5%, 6% do orçamento que ainda tem uma margem de flexibilidade, mas não é tanta flexibilidade assim. Por quê? Porque dentro dessa proporção de 6% aproximadamente, nós temos despesas que não são teoricamente obrigatórias, mas que você não pode deixar de pagar. Agora, você tem uma parte livre, que é para custeio. O que é custeio? Telefone, combustível, remédio, né? Custeio. Gastos correntes em termos gerais, mas é custeio. É toda aquela despesa do dia a dia, como a gente na nossa casa. Tem que pagar água, luz, telefone, tem que garantir merenda escolar, tem que garantir medicamentos nos postos de saúde, tem que garantir combustível para que as forças policiais estejam na rua. Isso, na verdade, não é obrigatório, mas isso explica o funcionamento da máquina pública, né? Então, como nós vamos deixar de colocar isso no orçamento e de prever essas despesas? Então, ao longo dos últimos anos, sistematicamente, tem se reduzido gastos com investimentos e tem se reduzido gastos com custeio até um limite em que a gente começa a comprometer a qualidade do serviço público prestado. Existe uma parte do orçamento para a qual há uma maior flexibilidade. Por exemplo, investimentos públicos. Investimentos, que é um tipo de gasto que é aquele gasto que você amplia a quantidade e qualidade de serviço público, né? Então você vai abrir um novo hospital, vai realizar abrir uma nova universidade, ampliar uma rodovia, isso é investimento. O investimento, como não é um gasto obrigatório, como não se tem capacidade de fazer pressão para garantir que ele exista, ele é sempre a variável de ajuste. O que a gente tem é baixa capacidade do setor público de investir em infraestrutura, de investir nas obras e nas necessidades que a sociedade como um todo tem, em particular a população de baixa renda. Os investimentos da União hoje eles estão em 0,4% do PIB. Nós estamos caminhando para zero de investimentos. E aí a grande dificuldade é como é que eu vou poder ter um projeto de desenvolvimento para o país se eu não consigo ter uma boa decisão sobre investimentos públicos a longo prazo. Essa é uma das questões mais sérias, me parece, do ponto de vista do orçamento. Então, qual foi um resultado dessa crise também? Uma queda ainda maior dos investimentos, infraestrutura mais capenga e a dívida aumentando, ou seja, você está ferindo uma regra de ouro. A regra de ouro é uma regra muito simples que diz o seguinte: você pode se endividar, governo brasileiro, na mesma proporção do gasto com investimento. Você vai tomar R$1 de dívida, tem que ter R$1 de investimento. Você vai tomar R$1 trilhão de dívida, você tem que mostrar que fez R$1 trilhão de investimento. Ela é uma regra que define o que é uma dívida boa. A boa dívida é aquela que financia investimento, para aumentar a quantidade e qualidade do serviço público. Porque se você está endividando o país para construir mais estradas, mais transmissão de energia, mais geração de energia e tudo que tem a ver com a infraestrutura, esses investimentos vão gerar frutos numa proporção maior do que os juros que o Tesouro vai pagar. No longo prazo, isso gera capacidade de pagar e, por tabela ou diretamente, promove o desenvolvimento do país. Só que na crise fiscal e econômica, eu estou aumentando minha dívida enquanto meu investimento está caindo. Por que isso acontece? Eu estou me endividando para financiar gasto corrente, consumo de governo. Gasto que apenas mantém o serviço público no mesmo nível e mesma qualidade, ou até piora. O resultado primário é a diferença entre a arrecadação e o gasto primário. Se a arrecadação for maior do que o gasto primário, o resultado é positivo. Se a arrecadação for menor do que o gasto primário, o resultado é negativo. E aí é o problema. Se a gente olhar desde os anos 90 até agora, 2018, as receitas andaram um pouco acima das despesas, e as despesas elas andaram meio que de forma contínua e crescente em relação ao PIB. A partir da Constituição de 88, os gastos públicos passaram a crescer sistematicamente
6% ao ano acima da inflação, ou seja, a um ritmo muito mais rápido do que o crescimento do PIB. Foi preciso elevar continuadamente a carga tributária. Tanto a receita quanto a despesa do governo federal cresceram em relação ao PIB. Aquela receita que era acima da despesa chegou ao pico de 20% do PIB, assim como a despesa. A gente teve grandes programas de isenção fiscal, tivemos grandes direcionamentos de crédito, né, para os campeões nacionais, a gente teve recursos sendo direcionados para garantir salários crescentes em níveis reais para servidores públicos. As receitas começaram a perder tração já em meados de 2011, que elas começam a ficar fraquinhas e as despesas continuam aumentando. E aí culmina no déficit de 2014, aí continua em 2015 com déficit, 2016, 2017, 2018, 2019. E a perspectiva, mesmo com reformas, é que esse déficit continue até pelo menos 2023. Então hoje nós estamos há 6 ou 7 anos já com geração de déficits chamados primários, déficits sem contar a despesa com juros. Nós estamos gerando déficits primários muito grandes, 130, 140, 160 bilhões de reais por ano. Quando a gente não conta a despesa com juros, que é o déficit primário, nós estamos falando de um déficit 1,6% do PIB. Quando nós consideramos a conta de juros, 7,1% do PIB. Pra você ter uma ideia, o padrão considerado como prudente de déficit público, que é o adotado pela União Europeia, é 3% do PIB. O Brasil está sistematicamente há muitos anos acima disso. A despesa pública, ela alcança hoje mais de 40% do PIB. Você arrecada 33%, tem um déficit de 10%, hoje de 6%, 7%, 40% do PIB é o gasto público do Brasil. É um nível de gasto semelhante a de países ricos, num país que ainda não ficou rico. Bom, como é que nós cobrimos o déficit hoje? Aquele déficit tem que ser financiado através da emissão de dívida pública. Emitir dívida é vender papéis do Tesouro para o público interno e externo. Então, o Tesouro, a Secretaria do Tesouro Nacional, é responsável também por definir a política da dívida pública do país e de implementar esta política através da emissão de papéis do Tesouro Nacional dos diversos tipos. Suponha que a União tem que cobrir um déficit este ano de 2 trilhões, sei lá, 2 bilhões de reais, né? Mais 3 bilhões de reais de dívida que está vencendo. Então, na programação do Tesouro, ele vai ter que lançar novos papéis do equivalente a 2 bilhões, né? Que é o déficit, mais 3 bilhões que ele tem que pagar. Eu gasto mais do que eu arrecado, então eu não gero um centavo para honrar a minha dívida. Qual é o resultado disso? Mais dívida ainda. Nesse ano, por exemplo, segundo o próprio governo, o déficit deve ser de 139 bilhões. Como nós temos uma dívida de 5 trilhões, esse déficit bilionário, ele vai alimentando essa dívida trilionária. O que na prática significa isso? A trajetória da dívida nesse período cresceu de forma assustadora. Só para dar uma ideia, eu não lembro os números de cabeça, mas a gente entrou em 2014 com uma dívida bruta total do governo geral, ou seja, União, Estados e Municípios, da faixa de 50 e poucos por cento do PIB. Poucos anos, em 5 anos, atingimos 77, 78% do PIB. Uma trajetória que, se você olhar o gráfico, é uma grande montanha sendo construída. Essa dívida cresceu muito rapidamente, em 20 pontos de percentagem em 4 anos. Trouxe uma desconfiança muito grande sobre a sustentabilidade desse processo. Fez o Brasil perder o seu grau de investimento, que é a nota de bom pagador, e isso gera um aumento do custo de financiamento de dívida e, de novo, alimenta as dúvidas sobre sua sustentabilidade. A dívida é o estoque, 80% do PIB, 5 trilhões de reais. É uma dívida que, quando a gente compara com os países desenvolvidos, parece não ser tão grande assim. O Japão tem 200% do PIB de dívida, por exemplo. Países emergentes, existem algumas métricas que dizem, olha, começa a ficar problemático quando fica na faixa dos 70% a 80% do PIB. Se nós tomarmos o caminho errado, ela pode chegar a 100% do PIB
entre 2029 e 2030. Do ponto de vista econômico, 2029 e 2030 é amanhã. Isso pode, em algum momento, gerar um colapso de confiança ou a impossibilidade do governo de pagar a sua dívida. O serviço da dívida é assim, como acontece na vida de qualquer pessoa. O serviço da dívida é justamente esses juros, essas parcelas que você tem que pagar para honrar aquela dívida. O problema é que o custo de financiamento dessa dívida no Brasil é muito alto. O Brasil tem uma taxa de juros real, quer dizer, descontando a inflação para frente, que é a 7ª maior do mundo hoje. Já fomos o primeiro e o segundo. Hoje nós somos o 7º país com maior taxa de juros do mundo. Há um mito, né, que o Brasil paga mais da metade do seu orçamento em juros da dívida pública. Isso é uma falácia. Quando alguém vem com uma ideia, por exemplo, o governo está se endividando e quem está ganhando com isso são os banqueiros. Isso é uma falácia, não é uma verdade. É o contrário. São os bancos, e não apenas os bancos, que estão dando dinheiro para o governo. São os bancos, são as pessoas, são as empresas. Isso é o mercado que a gente chama. Os grandes detentores da dívida pública brasileira, dos direitos sobre a dívida pública brasileira, são os brasileiros. E cada vez mais pequenos poupadores, por meio do Tesouro Direto, por meio dos fundos de renda fixa que os bancos oferecem. O Tesouro Direto é uma plataforma onde todos nós podemos entrar e comprar títulos públicos. Então, se eu sou uma pessoa física e compro um título do Tesouro Direto, o que eu estou fazendo? Estou dando dinheiro para o governo. E o governo, em troca, vai me remunerar esse título, né? Vai me remunerar em dinheiro por eu ter emprestado esse meu recurso para o governo. Esse dinheiro é privado. É uma poupança de um agente privado. Uma hora ele vai voltar para esse agente privado. Ele é só um empréstimo. Mas em algum momento esse dinheiro volta. Esse dinheiro nunca será público. Esse é um dinheiro privado que transita pelo orçamento por um critério de transparência. Vocês que são leigos, deu para entender o conceito, a diferença? Essa falácia que tem aí, que pagamos mais metade do orçamento de juros. Deu? O orçamento nada mais é do que uma projeção do que vai se arrecadar e do que vai se gastar. O que o orçamento brasileiro tem? Ele tem 3 momentos: o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O plano plurianual, como o próprio nome diz, é um plano que o governante tem que fazer no primeiro ano do seu mandato, para validade para os 4 anos seguintes. Aí sim a gente pode dizer que é uma grande peça de ficção, porque é quase protocolar. Existem os planos plurianuais muito mais para obrigação de um cumprimento legal e como uma declaração de intenções. Isso, mas isso é desejo daquele próximo governo, fundamentalmente. O orçamento no Brasil, como na quase totalidade dos países, é uma iniciativa do Poder Executivo. Embora o Congresso seja a palavra final, não é o Congresso que elabora o orçamento. Existe uma agência dentro do governo, que é a Secretaria do Orçamento Federal, né, que tem vários servidores concursados e muito capacitados que preparam a proposta orçamentária. Então ali vai a previsão da meta fiscal, os riscos fiscais, os principais pressupostos de crescimento ou de inflação, que são os parâmetros do orçamento. Então, para aquele ano, estima-se a receita daquele ano, a partir de quanto se prevê o crescimento da economia, operações que o governo irá fazer para gerar arrecadação. Quanto vai arrecadar com tributos, impostos, taxas, contribuições, quanto vai arrecadar com privatizações, quanto vai arrecadar com venda de patrimônio, concessões de serviços públicos e assim por diante. E a partir disso, fixa-se uma despesa para a execução das políticas públicas. Então existe uma fase de elaboração do orçamento que começa com a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a sua aprovação pelo Congresso Nacional, uma vez aprovada, a utilização dessa lei como guia para a elaboração do orçamento. Então, na hora de preparar o orçamento, o Poder Executivo ele vai preparar a peça orçamentária. Aí vai o
projeto de lei do orçamento anual, que é o PELOA. E aí sim vai todo o detalhamento orçamentário, uma peça enorme, e aí vai uma condição de você, por exemplo, ter conhecimento de rubricas específicas, de programas específicos, de todos os aspectos da alocação. Tem que ser encaminhado, no caso do governo federal, até o dia 31 de agosto para o Congresso Nacional. Setembro, outubro e novembro, o Congresso Nacional discute essa lei e aprova essa lei, que pode ser então sancionada pelo presidente da República antes de janeiro. Em 1º de janeiro começa a fase de execução da lei orçamentária. A liberação de verba é feita pela Secretaria do Tesouro Nacional. Ela que define nessa programação. Ela nem sempre cumpre porque ela pode, sem aviso prévio, alterar essa liberação. A parte que fica não vinculada à receita ou não obrigatória por outras razões, o governo se interpreta no Brasil que ele tem flexibilidade. O maior problema da execução do orçamento é essa definição que se deu no Brasil dele ser autorizativo. O orçamento no Brasil é, por definição, autorizativo. Ou seja, o Congresso autoriza aquele nível de despesa, mas não obriga necessariamente. Ele pode gastar menos do que o autorizado, mas ele não pode gastar mais do que o autorizado, nem pode gastar em coisas que não estejam autorizadas pelo Congresso Nacional. O presidente da República toma suas decisões e informa a todas as agências, aos governos, aos demais poderes, informa a todas as agências, e com isso a gente faz a execução financeira orçamentária. O Ministério da Economia, através do Tesouro Nacional, faz às vezes do Congresso Nacional e todo mundo aceita como muito natural. Olha, o fato de ser autorizativo certamente afeta a continuidade não só das obras, mas de uma série de ações do governo. Então, o Ministério da Educação, por exemplo, tem na programação dele pagar a merenda escolar. A Secretaria do Tesouro diz, paciência, não tem dinheiro. Então o Ministério da Educação vai atrasar o pagamento da empresa que fornece a merenda escolar. Isso vai gerar provavelmente maiores custos, desorganização, mas infelizmente é assim que funciona no Brasil. Contingenciar, na linguagem brasileira, é uma ação unilateral do Ministério da Economia através da Secretaria do Tesouro Nacional e que diz, olha, eu dessa verba de 100 bilhões, eu só vou liberar 80. Então eu contingenciei 20. Então o Congresso aprova o orçamento em dezembro e em fevereiro o governo baixa um decreto que diz assim, não vou cumprir isso e isso. Só se deveria contingenciar se houver risco de não atingimento da meta de resultado primário. Só que o Executivo adotou o instrumento, que é técnico, para fazer a barganha política, para fazer a coalizão com o próprio Congresso, com os parlamentares. Escolher quem seria premiado ou não, conforme tivesse fidelidade à agenda de governo. Então, entre o planejado e o executado, há uma grande diferença. A gente tem uma grande distância entre aquilo que se planejava e aquilo que se executou ao fim e ao cabo. Os orçamentos foram, ao longo do tempo, assumindo uma situação, um perfil tão fictício. E isso torna a execução do orçamento uma área de incerteza para quem presta serviços e vende bens ao setor público. Há uma consequência porque serviços públicos importantes deixam de ser prestados, uma infraestrutura necessária para o país não vai estar disponível, é uma série de consequências, mas é uma possibilidade quando você precisa ajustar as contas públicas. Antes do regime militar, o orçamento era uma verdadeira bagunça. Nós adotávamos o modelo americano. No modelo americano não tem limite para emendas parlamentares, não tem limite para mudar o orçamento. Nós adotamos esse modelo, só que sem o grau de responsabilidade do Congresso americano. Então, o orçamento virava um caos de emendas, né?
E isso era causa de aumento de déficit. Aí o regime militar resolveu para o extremo, ou seja, o Congresso não pode mudar o orçamento. O que acontecia antes da Constituição de 88? Os parlamentares não tinham o direito de emendar o orçamento. Eles só tinham o direito de aprovar o orçamento na sua totalidade ou de rejeitar na sua totalidade. Era uma ditadura, como a gente sabe. Então, óbvio, ele sempre aprovava, né? Então veio a democracia, ou a democratização, e aí é o seguinte, tem que acabar essa distorção. As emendas parlamentares são alterações da proposta orçamentária do Executivo, dá para construir um posto de saúde, para construir um ginásio de esportes, o que quer que seja. Ao alocar dinheiro do orçamento para isso, ele emendou o orçamento, porque provavelmente o Executivo, quando propôs, não tinha esse tipo de previsão. Ele tinha lá um gasto genérico, digamos, na área de saúde, mas não dizia que esse gasto iria para um posto de saúde na cidade tal. A Constituição de 1988 permitiu que os parlamentares pudessem emendar o orçamento, mas com algumas regras importantes. Por exemplo, o parlamentar não pode aumentar o total da despesa. Se ele quer fazer uma emenda, ele tem que dizer de onde virá esse dinheiro. Ele tem que cortar nesse lugar para botar para esse lugar. Mas ele não pode cortar, a regra é despesa obrigatória, não pode dar como compensação. Gasto de pessoal, transferências constitucionais a estados e municípios, nem o serviço da dívida. Então, a margem para emendar o orçamento ficou muito pequena. Que escapou um artigo na Constituição dizendo, exceto se for para corrigir erros e omissões. Erros e omissões, como a gente entendia na época, e eu trabalhei na equipe que ajudou o deputado José Serra a preparar essa emenda, a emenda dele, mas nós contribuímos, né? O erro e omissões é um erro material. Se esqueceu, por exemplo, de incluir um investimento que devia ter execução continuada, né? Era um erro mesmo. E aí o que acontece? O Congresso vem e diz, houve um erro na previsão da Receita, e a Receita, ao invés de ser 100, vai ser 112. Então a gente pode programar 12 a mais de despesa. E com isso ele abre espaço para dar mais possibilidade de emenda. Bom, a questão das corporações no Brasil é algo muito importante de ser entendido. E o lobby nada mais é do que a pressão que setores da sociedade exercem sobre tomadores de decisão do Estado. É isso. Cada grupo de interesse em particular conseguiu se organizar, se mobilizar para justamente ter condições de se apropriar de partes do orçamento público no Brasil. O grande problema é que o conjunto dessas demandas legítimas, elas não necessariamente significam, ao final, o melhor para a sociedade como um todo. Em toda parte, o orçamento é uma espécie de congraçamento entre sonhos e possibilidades, não aqui. Aqui não é assim, porque há uma desconexão entre a discussão da receita com a discussão da despesa. Todo mundo se julga no direito de trazer uma despesa para a sua comunidade. As campanhas políticas que a gente vê pela televisão, os senhores vereadores, deputados, senadores, o que dizem é: vou a Brasília arrumar um dinheiro para meus eleitores, e se todos se vão dedicar seus mandatos à despesa, quem é que vai se dedicar à receita? Ninguém. O sistema está viciado, é um plenário cheio para fazer o bem através da despesa e um plenário vazio para falar de receita, equilíbrio fiscal e não endividamento das gerações futuras. Toda a coletividade acaba ficando com a conta, mas sem os benefícios. No início dos anos 2000, aprovou-se a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Justamente quando a gente veio de uma crise de estados e municípios, de desequilíbrio fiscal muito grande. Esses entes federados se endividaram ao longo do tempo e entraram numa situação de colapso fiscal. Como é que funcionavam as coisas naquele momento? Pega o estado de São Paulo. O governador fazia empréstimo do Banespa, né, numa taxa de juros muito elevada.
Depois, quando o Banespa estava entupido, não podia mais, ele tomava dinheiro no mercado. A taxa de juros de, sei lá, 20% ao ano, ou mais. Né? Rolavam as dívidas que não pagavam, aumentavam mais a dívida. E num dado momento, o Banco Central acabava tendo que pegar tudo isso. O que é que nós fizemos? Nós juntamos todas as dívidas no Banco Central. Né? E dissemos, vocês não podem mais se endividar. Por isso a lei de responsabilidade fiscal. A União chamou esses estados e municípios, assumiu as dívidas desses estados e municípios, renegociou essas dívidas por um prazo longo e também encaminhou para o Congresso Nacional a Lei de Responsabilidade Fiscal, justamente para evitar que a gente sofresse novos episódios de crise fiscal, não só dos entes federados, mas também da própria União. A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma lei que estabelece regras para as finanças públicas federais, estaduais e municipais. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela define prioritariamente limites de despesa, principalmente com gastos de pessoal, e limites de endividamento dos entes federados de maneira geral. E isso, sem dúvida nenhuma, teve um impacto porque a despesa de pessoal representa mais de 60% da despesa geral do estado de Goiás, e isso vale para qualquer outro estado. A maior linha de despesa de estados e municípios é a linha de pessoal. Então a gente teve uma série de estados que não poderiam se endividar mais com base nos princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas que tiveram acesso a novos empréstimos. Como o ministro da Fazenda tinha a prerrogativa de excepcionalizar casos específicos para que novos endividamentos fossem feitos, isso ocorreu em 2011, 2012, 2013, 2014, em volumes muito significativos. Pelo lado de despesas de pessoal também, a gente começou a ver os limites serem burlados muito rapidamente. À medida que estados e municípios chegavam no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, os novos aumentos salariais eram dados por meio de outras despesas de pessoal que não eram capturados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O limite da Lei de Responsabilidade Fiscal hoje é 60%. Nenhum estado no Brasil cumpre esse limite se fizermos as contas de forma correta, se chamarmos de despesa de pessoal tudo aquilo que é despesa de pessoal. Por exemplo, os diversos auxílios, auxílio alimentação, auxílio livro, auxílio grupo de corrida, a gente tem hoje uma miríade, uma criatividade enorme em relação a auxílios que são dados para os servidores públicos e que não são capturados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O risco de insolvência dos estados e municípios, ele aumentou muito recentemente. À medida que a gente rompe esses limites, falta recursos dos estados para pagar medicamentos, ou seja, o custeio, escolas, segurança pública, falta recursos não só para os serviços básicos, mas para o custeio da máquina de maneira geral. E além disso, falta dinheiro para o investimento. Então o cidadão acaba ficando a ver navios. Então, em 2014 houve uma total perda de controle das contas públicas. Elas já vinham rateando antes em função de uso de contabilidade criativa, as chamadas pedaladas, e aquilo vinha minando a credibilidade do sistema. Mas em 2014 a coisa foi muito além. Em 2014 houve de fato um abandono da meta fiscal, a meta de saldo primário, e eu acho que ali ficou decretada, no fim, a morte da Lei de Responsabilidade Fiscal. Morreu é uma palavra forte, Luiz. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ao longo dos seus 20 anos de vigência, tinha sido vilipendiada, enfraquecida por uma série de situações, como eu mencionei aqui. Você não sabia quanto que se ia gastar no ano seguinte. Isso gerava uma incerteza, uma percepção de risco grande. Então você tem um primeiro impacto disso, que é no prêmio de risco, nos juros mais altos. Juros mais altos impacta em menos investimento, menos emprego. Em períodos onde o PIB está crescendo, é muito mais fácil você entregar resultados primários positivos. Quando o PIB vai bem, a gente navega bem, até expande contratação de servidores, faz o gasto obrigatório também crescer e cria constrangimentos para quando a atividade econômica está
em descenso. Que aí você teve um impacto, queda de 3,5% em 2015, e aí isso faz a receita diminuir. E isso culminou em 2015 e 2016 numa quantidade muito grande, numa recessão grande, mais de 7% se combinar os 2 anos, e mais de 3 milhões de perda de vagas de trabalho. Então, a gente já viu como não se faz. Então, a lei de responsabilidade fiscal, se ela fosse integralmente cumprida hoje, nós não teríamos passado pelo período da chamada contabilidade criativa, que se iniciou em 2008 e 2009 e perdurou até 2014 e 2015. Essa contabilidade criativa foi uma espécie de maquiagem nos números oficiais para que o governo pudesse pisar no acelerador do gasto público. São muitos artifícios contábeis para apresentar números que não correspondem à realidade. Contabilidade criativa é quando, por exemplo, você inventa uma receita fictícia, né? Você antecipa ou posterga a transferência de lucros de uma empresa para o governo. O Tesouro emite dívida nova, pega os recursos, cede para uma empresa estatal e essa empresa estatal, com esses recursos, paga dividendos ao Tesouro. E o Tesouro contabiliza isso com receita para fim de cálculo do superávit primário. Outro exemplo, não pagar contas devidas num ano. Contas a pagar. O que é restos a pagar? Dinheiro do orçamento que você não gasta no ano, que vai gastar no outro ano. É mais ou menos como se você passasse o dinheiro de um bolso da calça para o outro bolso da calça e considerasse aquilo como receita. Se fosse fácil assim, todo mundo ficava rico na hora. É só você ficar mudando o dinheiro de um bolso da calça para o outro. A contabilidade criativa basicamente ficou conhecida pelas pedaladas fiscais, você postergar pagamentos e se financiar em cima dos bancos públicos. Mas antes disso, o governo já fazia outro tipo de contabilidade criativa. À época, o que se começou a fazer? A descontar uma série de despesas, no começo investimentos, mas depois até as desonerações tributárias começaram a ser descontadas da meta fiscal. Então eu tinha uma meta de R$100, eu descontava 30 de investimento. Depois eu comecei a descontar mais 30 de desonerações. Chegou um momento que os descontos superavam a própria meta. Então, na prática, eu vinha fazendo um aumento do gasto público, só que ele estava maquiado por um falso cumprimento de uma meta fiscal meramente escrita no papel. Meta de primário, que era a nossa principal regra fiscal, ou seja, o governo se comprometer a cumprir uma meta, não era o suficiente, então você ficava com déficit recorrente. E aí precisou trazer uma regra nova. Por isso que você teve, em 2016, uma mudança de regime que foi a implementação do teto de gasto. Qual foi o problema principal que eu enfrentei em 2016? Fiscal. E como se resolveu essa crise? Muito simples. A primeira coisa que fizemos, olha, não pode gastar à vontade. Portanto, vamos fazer um teto aqui para os gastos públicos. Foi a primeira providência. Apresentamos ao Congresso Nacional, eu já ministro da Fazenda, em 2016, uma emenda constitucional criando teto de gastos. Toda ela é uma lei de responsabilidade fiscal. O teto de gastos foi uma forma de limitar de uma forma muito rigorosa o aumento dos gastos públicos. Como? Então, o que é o teto? O teto permite que você a cada novo orçamento, só possa acrescentar a inflação do ano anterior. Sim, então, por exemplo, se em 2019 a inflação fechar em 4%, o gasto em 2020 federal só vai poder crescer 4% em relação ao teto do ano de 2019. Então, ele está parado em termos reais, isto é, descontada a inflação. O que isso significa na prática? O teto de gastos ia garantir que as despesas públicas vão se manter estáveis em termos reais. Partindo do pressuposto que o produto brasileiro ia crescer em termos reais ao longo do tempo, nós teríamos uma queda das despesas públicas gradual como percentual do PIB. Portanto, segundo a emenda constitucional, você ia reduzindo o déficit público, de modo a que, num prazo máximo de 20 anos, podendo haver uma revisão dali a 10 anos, pode ser, esta era a hipótese, né, que no 10º ano
houvesse, por assim dizer, um empate entre o que o Estado brasileiro arrecadava e aquilo que gastava. E por que isso é importante? Porque nós temos uma situação de déficit público, ou seja, de falta de recursos para cobrir as despesas públicas. Isso faz com que a dívida pública cresça ao longo do tempo e isso, no passado recente, gerou um efeito muito perigoso. A emenda do teto vem e trava esse processo. O teto de gasto foi uma medida drástica, dramática, provavelmente sem paralelo no mundo, para conquistar a confiança de que o país era responsável. No momento em que o teto de gastos foi aprovado, o que aconteceu? Bom, deu-se isso, deu-se a redução do déficit público, né, em primeiro ponto. Ele estabilizou a trajetória de despesa e aí ele estabilizou a trajetória de dívida e aí essa percepção de controle das contas aconteceu e aí isso fez os juros baixar. O teto de gastos foi fundamental para evitar um colapso da confiança de investidores nacionais e estrangeiros e do setor privado como um todo no futuro do país. Então teve uma queda de juros, teve a queda de prêmio de risco, teve queda de juros e teve um efeito sobre o crescimento econômico. Traduzidos em números, em setembro de 2016, o custo de rolagem da dívida chegou a quase 15% ao ano. Depois da aprovação da regra do teto e mais recentemente, esse custo já caiu para cerca de 8%. A confiança aumentou, risco país aumentou, investimento aumentou. Então aquela recessão de junho de 2015 a maio de 2016 de 5,2%, ela começou já a diminuir, etc., recuperar, e se nós medirmos do começo ao fim de 2017, já houve um crescimento de 2,2%. Dezembro contra dezembro do ano anterior. Então, com isso, nós saímos de uma queda de 5,2% com um crescimento de 2,2%, com uma diferença de 7,5%. Então, o teto de gastos ele é pró-população, pró-geração de emprego, pró para aqueles que mais precisam de trabalho. Agora, o problema não é o teto de gastos. O teto de gastos é uma placa de trânsito com limite de velocidade. Pode correr 120 por hora. O problema é que o pé no acelerador está lá numa medida que gera uma velocidade de 240 por hora. Para tirar o pé do acelerador, você tem que aprovar reformas como a da Previdência, tem que cortar todo tipo de gasto. O gasto é que nem unha e cabelo, você tem que cortar a todo momento. Ele cresce toda semana, você tem que ficar em cima. Uma forma de dividir a gestão é conceder os ministérios. Não, então eu vou botar o partido X e Y para governar comigo. Uma outra forma de você dividir a gestão é através das emendas. Nós tivemos modificações recentes do orçamento que definiram que é obrigatório que o Executivo gaste no ano seguinte as emendas parlamentares individuais. E aí em 2019, a outra parte das emendas, que eram as emendas de bancada, foram também tornadas impositivas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que dar igual para todo mundo, independente de qualquer coisa. Você estabelece a impossibilidade de o executivo barganhar com o legislativo, ou pelo menos diminui o poder do executivo, de contingenciar emendas parlamentares, fortalecendo o Congresso. Mas a primeira grande alteração ao teto, que prova que o teto não se sustentava muito, ela aconteceu antes da pandemia, quando houve uma tentativa de distribuir os recursos de um mega leilão do pré-sal. Não sei se lembram, em 2019 houve um leilão do pré-sal, cessão onerosa do pré-sal, que arrecadou mais de 90 bilhões de reais. E aí mandou a primeira PEC para isso, permitindo que ficasse fora do teto essa transferência para os estados. Isso foi em 2019. Olha que interessante, 4 emendas para ampliar o feudalismo fiscal das emendas parlamentares. Emenda 86, emenda 100, emenda 102, emenda 105. Essas 4 emendas ampliando o poder do Congresso. Então o Congresso ganhava o seu quinhão satisfeito, não comprava briga com o Executivo, por maior que fosse o caos. Do outro lado, a coexistência com o teto, criando uma dificuldade de o Executivo gerir as políticas públicas. O Executivo não tinha tanta margem fiscal porque o teto criava uma restrição real.
só corrigir pela inflação as despesas primárias. Ora, se eu tenho despesas obrigatórias crescentes, a única válvula de ajuste são as despesas discricionárias. E elas caíram a um patamar quase insustentável. O que era na faixa de 10% do orçamento geral da União, hoje já está em menos de 6%. E não tendo margem mais para cortar, porque algumas delas, como eu já disse, são essenciais ao funcionamento da máquina. O executivo sobrevivia com créditos extraordinários abertos sempre em exceções curtas, sem planejamento. E a única alternativa faz uma PEC para poder fazer esse gasto. É como se tivesse invertido a lógica que era do contingenciamento. Veja, o contingenciamento liberava emendas parlamentares a conta-gotas. Agora é o Congresso que libera a conta-gotas, exceções ao teto para o Executivo. Nas emendas que a gente inventou a tal emenda do relator, essencialmente controlado por pouquíssimos deputados. Ainda não tinha esse nome de orçamento secreto. Porque esse instrumento sempre existiu. Ele até foi muito manejado no escândalo dos anões do orçamento da década de 90. Assim, poxa, mas como é que surge a emenda de relator? O Rodrigo Maia tentou fazer uma contenção ao Executivo. Então, naquela circunstância, fazendo um contraponto ao Rodrigo Maia, né, veio a recuperação da ideia de um orçamento secreto, de emendas de relator. Resumo, ele tira um pouco o papel, assim, relativiza o papel do Executivo no processo, fazendo com que o Congresso possa, de uma certa maneira, ter uma maior autonomia sobre o orçamento. Mas se tem 100 bilhões de margem de despesas discricionárias, efetivamente discricionárias, e não aquelas para manter o custeio essencial da máquina, o Congresso dispõe de algo em torno de 30 bilhões para alocação. É muito dinheiro. Então deve ser alguma coisa em torno de 30%. Não é pouco, é muita participação numa margem fiscal tão estreita. E sem transparência. Então você tem aí cerca aí de 40% do dinheiro disponível do governo capturado por interesses paroquiais, às vezes sem nenhuma transparência de onde o dinheiro é gasto. De fato, é um problema, porque aí você, inclusive, configura uma falta de transparência. Quer dizer, saber quem é o parlamentar que está alocando recursos para onde, etc. É um absurdo isso, né? Mas o Brasil consolidou e o Brasil naturalizou isso. Teve uma recomendação do Tribunal de Contas para que fosse, já antes dessa discussão do Supremo, para que fosse dado mais transparência. O Supremo diz que é inconstitucional o orçamento secreto, eles estão criando alternativas, tentando burlar a decisão do Supremo, mantendo a captura do Executivo e impossibilitando um planejamento universal das políticas públicas. Então o Parlamento está escapando. Você acaba usando muito dos recursos discricionários que, em tese, estão vinculados a projetos estratégicos. Ou seja, você tem os projetos 30 mais relevantes estratégicos do país, o gasto durante 3 anos tinha sido de, 20 bilhões. O projeto estratégico acaba perdendo espaço. Além do risco de ampliação de casos de corrupção, de usar esses recursos das emendas parlamentares para desvio de recursos públicos, enriquecimento ilícito e lavagem de dinheiro. Ou seja, o puro e simples patrimonialismo com os recursos públicos. E a política pública, e o bem comum, né? E a conciliação do interesse nacional? Como é que a gente olha a maioria? Bom, esquece. Quando vem a pandemia então dá um argumento perfeito para repetição de alterações constitucionais, abrindo brechas no teto. Você tem uma exceção, que é o seguinte. Nas hipóteses de calamidade pública, você pode utilizar-se dos chamados créditos extraordinários. Imprevisibilidade, urgência e relevância, se ficar constatada essas 3 características, você pode ter uma despesa fora do teto. Foi o caso da pandemia. Durante o primeiro ano da pandemia, a gente teve a emenda do orçamento de guerra, que foi a emenda constitucional número 106. Com a pandemia, a dívida pública saiu de 75% para quase 90%. E a gente teve as outras PECs. Aí você já começa a ter outras justificativas. Mas, de novo, para não cumprir o teto, foi enviada as PECs. Então, assim... Se ali em 2020 foi um cenário de guerra, o pós-guerra demanda uma reflexão diferente também. 21 você já tinha uma dúvida se já era configurado, porque já não tinha mais o decreto de calamidade,
Se era pandemia, não era. Quando a gente começa o primeiro momento de 2021 sem regras de exceção, o teto contendo tudo, a população fica sem auxílio emergencial no primeiro quadrimestre. Uma fila de famintos de mais de 30 milhões de pessoas, de desassistidos, fila de ossos. A população é exposta a um risco de insegurança alimentar, mas também a segunda onda da pandemia muito forte. Não tinha ainda a segurança de uma cobertura vacinal para a gente suspender a proteção fiscal que o orçamento de guerra dava. E aí foi criado o auxílio emergencial. A emenda emergencial ela é de março de 2021, a emenda 109. Então, se a gente teve um gasto de 500 bilhões de reais em 2020, esse ano está em torno de 130, mais focalizado. E é isso. O que se provou insuficiente porque foi consumido logo em 4, 5 meses. E tanto se revelou insuficiente que no mesmo ano de 2021 tivemos de alterar de novo a Constituição mais 2 vezes. O crescimento precatório foi muito grande no Brasil. E como é que vai se resolver o problema dos precatórios, que é uma despesa obrigatória, que era uma despesa pequena, poucos anos atrás, e agora a terceira maior despesa do orçamento da União. Se for pegar 2015, 2016, vai ser uma coisa em torno de 15, 20 bilhões de reais. E aí, em 2019 para 20, já estava mais ou menos em torno de 50 bi. E já era um crescimento razoável. E veio 89. Foram as emendas 113 e 114, adiando o pagamento de dívida judicial, o que gera um efeito bola de neve. A margem fiscal aberta no teto pelas emendas dos precatórios, de repente sumiu, como se fosse uma fumaça. Veja, não foi pequeno. Quando chega 2022, com toda a agenda de pressão das eleições... Não, a eleição não impacta, né? Impacta na dinâmica de decisão política, de políticas públicas, impacta em decisão de gasto, impacta em várias decisões. Primeiro, preciso me reeleger para continuar o meu plano. E chega em meados de 2022 o governo alegando uma crise na Ucrânia, de combustíveis, algo farsesco. Se aprovou mais uma emenda à Constituição chamada Kamikaze, PEC Kamikaze, né? O senso comum rotulou, que foi a emenda 123. E ali teve auxílio a taxistas, auxílio a caminhoneiros e outras tentativas de acomodação de espaço fiscal. É isso, no ano eleitoral, e aí você tem toda a discussão, é político, é eleitoreiro, não é eleitoreiro, mas assim, a PEC foi para isso, foi para viabilizar um aumento de auxílio. Agora, não estava no orçamento, foi viabilizado pela PEC, não estava nem no orçamento de 22, nem no de 23. Embora parecesse a princípio enorme, um grande espaço fiscal, sumiu como farinha. Sumiu, eu brinco farinha no sentido de polvilhar o dinheiro público como se joga farinha na massa da pizza. Sem nenhum critério, aleatoriamente. Eu me lembro claramente que depois, assim que saiu o resultado das eleições, já se tinha clareza da necessidade de mais uma alteração constitucional. Porque o debate do projeto de lei orçamentária para 2023 já se sabia profundamente falacioso. As previsões eram incapazes de atender às demandas. Um exemplo claro disso é que o Programa Nacional de Alimentação Escolar, merenda escolar, sem correção monetária desde 2017. É aí que vem de novo mais uma alteração constitucional no final de 2022, que foi a emenda 126. E você teve a PEC da transição. Uma parte dela explica o orçamento pro Bolsa Família, o Auxílio Brasil, pro Programa Social em 23. A essência da crise que o Brasil vive hoje é uma crise fiscal. Definitivamente o Brasil vive uma crise fiscal e muito grave. Mas não é só a União, porque estados, municípios e a União estão em desequilíbrio fiscal e desequilíbrio fiscal muito grave. A arrecadação não é suficiente sequer para pagar todos os gastos primários. Ainda fica a parte dos juros para pagar. O teto, estabelecendo um limite de escassez muito rígido, muito rigoroso, só aumentou o poder de barganha do Congresso Nacional. De um lado, os parlamentares crescendo seus quinhões, inclusive com as emendas de relator, RP9, né?
E do outro lado, o executivo sobrevivendo no que conseguia, com exceções ao teto. Primeiro, a própria emenda 102, aquela que ampliou as emendas parlamentares, também fez uma exceção ao teto, né? Mas também emenda 109, emenda 113, emenda 114, emenda 123, emenda 126. Todas acomodando supostamente a manutenção do teto, mas em essência provando que ele não se sustenta. A saída fácil foi, vamos tirar isso aqui do teto, vamos tirar aquilo ali do teto, né? Nós vivemos o momento de criatividade contábil do governo Dilma e, por incrível que pareça, a gente está conseguindo ser muito mais criativo com precatórios, com vamos tirar o auxílio do teto e, ao mesmo tempo, emendas de relator, aumento do fundo eleitoral e assim vai. Você vai inventando coisas e torna o teto uma ficção. Então, o teto vem sendo furado feito um queijo suíço há muito tempo, até que você fura tanto que, de repente, acaba, né? E agora, infelizmente, arrombamos o teto totalmente. Mas mesmo com ficção, ele era importante. Agora, nem na ficção não tem, né? Ele está sendo praticamente eliminado, né? Não acho que será bom para o país. Aquela ancoragem que a gente tinha do teto, que eu sabia como que ia ser a despesa ano que vem, em 22, 23, 24, 25 e 26, eu já não sei mais. Isso se reflete na taxa de juros, se reflete no prêmio de risco e acaba que isso acaba sendo um freio na economia. Porque tira a credibilidade fiscal. O povo, o investidor quer saber que o país é sério, tem credibilidade fiscal, credibilidade econômica, reduz a sua dívida pública, né? Acho que isso é fundamental. E o teto se presta a esse papel. Só a saída fácil é romper o teto e deixar o país, né, ir para o buraco. Um ponto a ser discutido. Qual que vai ser a regra fiscal? Vai manter o teto de gastos? O teto de gastos caiu. E eu acho que hoje o teto... Hoje ele não tem credibilidade em termos de ancoragem de expectativa, porque a gente está esperando uma regra nova, está em aberto. Bom, o teto está disfuncional e já deveria ter sido revisto, né? O arcabouço que ele traz, que ele sustenta, já deveria ter sido revisto, pelo menos desde a própria emenda do orçamento de guerra. Se o teto não for revogado, o cenário para 2024 é de mais uma exceção. O que a gente vai botar no lugar dele? Qual é a nova regra fiscal que vamos botar que permita uma âncora fiscal e, ao mesmo tempo, um olhar no social? E essa revisão da regra é o que hoje está gerando essa incerteza. Precisamos de uma regra para ancorar a expectativa para voltar a ter juros mais baixos. Então, em última instância, o que a gente gostaria? Alguma regra operacional de despesa acho que é necessário, limitando despesa. Assim, a regra ela precisa trazer previsibilidade na trajetória da dívida e ela precisa ter credibilidade em relação a como é que a gente vai operar isso. O teto de gastos, eu acho que foi uma tentativa de pelo menos falar o seguinte: vamos discutir o orçamento. Vamos trazer alguma racionalidade para o debate. Isso é, vamos olhar onde o Estado gasta, vamos ver o que é mais eficaz, o que é menos eficaz, o que a gente pode ajustar. A discussão que deveria vir na sequência é: e como vamos distribuir? Quem vamos priorizar? Quem precisa mais de recursos públicos? O teto deveria obrigar escolhas da sociedade. Que é a discussão que hoje estamos evitando, ou seja, a discussão de alocação de recursos públicos. Isto é, tem um limite de crescimento, quer se fazer auxílio, quer se fazer outras coisas, perfeitamente, mas corta a despesa. Faz reforma administrativa, por exemplo. Então foi uma tentativa meio de força bruta para forçar a conversa, né? Mas, enfim. A discussão que é o grande mérito que o teto tinha, que era forçar a discussão difícil do conflito distributivo, os nossos políticos e os nossos governantes preferiram não fazê-la. O Estado brasileiro tem uma grande ineficiência de gastos. A gente gasta muito, gasta mal.
Por que eu digo isso? Principalmente quando a gente pega os serviços básicos de educação, saúde, segurança, nós vimos crescendo esses gastos de forma sistemática nos últimos anos. Na verdade, nas últimas décadas. O que a gente vê muitas vezes é que os prazos não se cumprem, gasta muito mais do que previsto, demora-se muito mais para gastar e às vezes se entrega menos do que estava previsto. O Estado brasileiro, no geral, tem sido muito pouco eficiente. Nós gastamos muito e estamos gastando mal. Por quê? A grande realidade é que existe uma falta de continuidade na execução de programas de governos importantes. A visão da gestão pública é limitada ao período dos mandatos. Qualquer país rico que você se lembrar de mencionar, Japão, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Itália, qualquer um deles, Suécia, a economia é pesadamente planejada. Pesadamente. Os recursos do Estado são direcionados preferencialmente para certas áreas e não para outras áreas. Haja como? Que fica tudo na mão das empresas privadas ou do interesse do lojista, mas nem matando, não é assim que funciona, não. Isso é conversa para subdesenvolvido consumir. O mercado vai direcionar para os interesses do capital, só. Não para o interesse da sociedade. Sem direcionamento da economia, sem planejamento, que, insisto, é feito em todos os países desenvolvidos, não existe possibilidade de ter progresso econômico, você escolher para onde vai. A falta de planejamento faz com que todo o gasto público ele seja feito de uma forma muito improvisada, pouco calculada, pouco preocupada com os resultados efetivos. Isso, na verdade, mexe com a qualidade do próprio setor público brasileiro, que deixa muito a desejar. Eu vou te dar um exemplo, a transposição do São Francisco. É um projeto que foi decidido tocar para diante, tudo bem. Só que foi aprovado, tem dinheiro, mas não se exigiu um projeto executivo do investimento. O que acontece com a transposição? Não tem projeto. Então, em cada esquina, para e se rediscute. Tá certo? Encontra pedra mais do que devia, encontra isso, encontra aquilo, vem a surpresa. E acaba não se materializando. E é um prejuízo enorme. Porque o investimento pela metade você gastou, não tem o benefício e não tem o produto do investimento. O que é uma coisa bastante grave. Porque não tem nada pior do que o investimento pela metade. Concorda? O recurso vai se perdendo em certos vazamentos que o encanamento tem até chegar lá na ponta, né, que acaba chegando, então, muito menos recurso do que sai lá do governo central. Então, as razões para o desperdício são várias. Muitas delas estão relacionadas à má gestão. Por exemplo, a compra de equipamentos, a compra de materiais que vão ser desperdiçados. Remédio que não é usado e vence, aí você tem que jogar fora o remédio. Você jogou dinheiro público fora. E você deixou, ao mesmo tempo, de atender as pessoas que certamente precisavam daquele remédio. Agora, por que o remédio venceu? Comprou mais do que precisava? Aí é um problema de planejamento. E é interessante que, às vezes, certos economistas desdenham da questão da gestão. Consideram, muitas vezes, importante para conter o gasto público, para evitar o excesso de gasto público, só sair cortando. E, às vezes, o corte pode ser ineficiente. Porque se você corta uma coisa que vai potencializar um gasto que já foi feito em outra, você perde duas vezes. Você perde naquele corte, você perde no dinheiro que já foi gasto, que precisava, às vezes, daquele pequeno adicional de verba para poder fazer a política chegar ao seu destino. Esse tipo de pensamento, o pensamento na realidade faz o que a gente poderia chamar popularmente de economia porca. A corrupção no setor público significa retirar para benefício próprio de grupos dinheiro que poderia ser aplicado na educação, na saúde, na infraestrutura, em uma palavra, na geração de bem-estar. E a corrupção é, por qualquer definição, uma forma de gastar mal o dinheiro do contribuinte, uma forma de desperdiçar o dinheiro do contribuinte. E por isso a corrupção do setor público é tão mais daninha do ponto de vista da sociedade do que no setor privado. Porque no setor privado é aquele grupo que foi roubado, digamos assim, um grupo pequeno. No setor público é a sociedade que paga o preço. Os prejuízos indiretos são diferentes tipos, né? Você tem uma deterioração da qualidade dos serviços públicos, que afeta todo mundo, né? Saúde, qualquer coisa, saneamento, educação, qualquer coisa que você imagine, tem a sua eficiência diminuída e, portanto, a qualidade dos serviços que são prestados à população cai, né? Tem obras que são
desnecessárias, projetos que são colocados ali só porque uma empresa é de interesse de uma empresa, né? A indicação política de pessoas para cargos públicos, em tese, pode favorecer a corrupção ou, no mínimo, a ineficiência. Porque você pode indicar alguém que não foi para lá para roubar, mas não tinha as qualificações para exercer o cargo. E se eles não são os mais qualificados, eles não vão executar aquela tarefa tão bem. Às vezes aquilo vai obrigar a um retrabalho, outra pessoa vai ter que fazer de novo uma coisa que aquela fez. E aí, consequentemente, você tem mais gasto público. Eu acho que a indicação política para cargos tem duas consequências. Primeiro, o risco de não se escolher o melhor. A segunda é que pode abrir um espaço para a corrupção. Você mencionou, né, o que, no meu entender, é a principal causa de corrupção no Brasil, não é a única, nem de longe, mas a principal, né, que é a invasão do serviço público pelos partidos políticos, né, que é garantida na Constituição. Pasme, né? O sujeito é eleito, reúne os partidos em torno ali, que vão compor a sua base, e diz assim: muito bem, vocês votem comigo, não me chateiem, não me fiscalizem, e em troca ficam com esses pedaços da administração. Ministério não sei o quê, superintendência do INSS na região não sei qual, uma subprefeitura, Secretaria de Energia do Estado não sei qual. Quanto mais dinheiro tem, melhor é. DENIT, né? Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, Petrobras, as estatais, né? Claro, né? Porque você tem uma atividade econômica muito maior nesses lugares, né? É preciso acabar com essa ideia de que o diretor do Banco do Brasil, da Petrobras, da Eletrobras ou de qualquer outra empresa pode ser indicada por um político. Na Inglaterra, pelo menos a última informação de que disponho, o primeiro-ministro pode indicar apenas 104 pessoas, incluindo os seus ministros. Na Alemanha e na França são cerca de 500. Os cargos ditos de confiança, né, que são os cargos de direção e assessoramento superior, no governo federal são 22.500. É esse o número que, no governo federal, por exemplo, na admissão direta é de 22 mil. E que já tem aí, quando a gente considera os estados da federação, outras centenas de milhares. Será que centenas de milhares, talvez mais de 1 milhão, não sei, né? Ninguém fez essa conta, de cargos na administração pública são ocupados por interesses partidários. Agora, o que os partidos políticos querem com isso? Empregar cupinchagem, né? E roubar. É isso que querem. Acho que licitações talvez seja o melhor exemplo onde se cria a oportunidade para que a corrupção aconteça. A licitação, ela se presta à corrupção se ela for uma licitação viciada. Ou seja, e tem vários exemplos no Brasil em que já se sabe quem vai ganhar. Seria muito ingênuo imaginar que aquela grana que vai para pagar a propina não vai ser cobrada de algum outro jeito. É cobrada como? Superfaturando, aumentando o preço, né? É isso que aconteceu na Petrobras, né? O dinheiro que foi o diretor da Petrobras e para os partidos políticos, ele veio essencialmente do superfaturamento das obras da Petrobras, né? Então, é a gente que paga, né? O Estado paga, ou seja, nós. É sempre muito difícil estimar a corrupção porque ela tem uma própria natureza de esconder aquele desvio. Bom, existem vários estudos acadêmicos internacionais que fazem esse esforço. Existem estudos que falam que no Brasil esse número pode chegar da ordem de até 200 bilhões de reais, coisa como 2%, 2,5% do PIB. É muita coisa. Só para dar uma ideia, o déficit primário do governo, do setor público como um todo, é mais ou menos isso, 2% do PIB. Para reduzir o potencial de corrupção, é preciso que o Estado tenha condições de detectar, investigar e punir. Essas três coisas juntas tendem a reduzir o potencial de corrupção. Tem a tendência, né, num país como o Brasil, de achar que corrupção se combate punindo, né? Ah, pega ladrão, tal, sabe? Cadeia neles, não sei o que mais. É evidente que aqueles que são apanhados em atos de corrupção precisam ser punidos, claro que sim, né? Só que a corrupção é muito difícil de descobrir e muito difícil de punir, em qualquer lugar do mundo, né? Mesmo nos países ricos. A reunião dos indícios, né, que probatórios em casos de corrupção é difícil e cara.
O combate à corrupção não se faz assim, né? Se faz prevenindo. A prevenção melhorou muito. Hoje, bancos, instituições de mercado de capitais, seguradoras, corretores de imóveis, profissionais liberais como advogados e economistas são obrigados a informar certas transações à Comissão de Controle das Atividades Financeiras, a COAF. Foram essas informações que deram origem à Operação Lava Jato. Bom. Tem havido uma evolução no desenvolvimento das instituições brasileiras. Lei de responsabilidade fiscal, lei de improbidade administrativa, legislação referente a empresas, né, como essa lei chamada de anticorrupção. A Lei Anticorrupção de 2013 responsabiliza as empresas por práticas de corrupção e danos à administração pública. Antes, apenas os indivíduos poderiam ser responsabilizados. Se você não tem uma legislação desse tipo, o que acontece é o seguinte, né, uma empresa põe os seus funcionários para pagar propina, por exemplo, para, conquistar contratos, né, em licitações, aí aquilo é descoberto e quem é punido é o funcionário, não a empresa. Você não pode colocar uma empresa na cadeia, né, afinal, mas ela pode ser punida com até 20% do seu faturamento no exercício anterior, ou, se isso for impossível de verificar, até 60 milhões de reais, que não é grande coisa para grandes empresas, né? É essencialmente isso que faz a lei anticorrupção, né? Tudo isso melhora a eficiência, né? Mas melhora a eficiência principalmente na área federal. Nos estados e nos municípios praticamente nada anda. Um dos nossos maiores problemas, na minha avaliação, é justamente a nossa falta de hábito, de sistematização, de avaliar o gasto público no Brasil. Ou seja, gasta-se muito, gasta-se crescentemente e não há hoje nenhum órgão, nenhuma entidade que avalie a efetividade desse gasto. Se tem, isso é uma falácia. Eu vejo muita gente falando que não tem. Quase todos os projetos têm. Os tribunais, eles estão cada vez mais indo para essa ótica de avaliar a qualidade, o resultado do governo, não apenas do ponto de vista meramente de cifras, né, de dinheiro, de quanto se gastou, etc. Aquelas casas que se pretendia construir, aquele número de casas, de unidades, foram entregues no prazo, a qualidade dessa entrega, as casas são boas, então cada vez mais esses órgãos estão fazendo isso. Mas eu diria que ainda é uma agenda em construção no Brasil. Inclusive a comissão que foi empoderada agora pela ministra Simone Tebet e agora o secretário Sérgio Firpo, cara super reconhecido academicamente, né, que vai ser o secretário de Avaliação e Política Pública, ela está incumbida de focar na qualidade do gasto e, de fato, avaliar programa e remanejar gasto. Já tinha, tá? Então, e os projetos já eram avaliados. A gente sabe qual projeto que, de fato, faz sentido e qual que não faz, tanto na despesa quanto de benefício fiscal. O que falta? Vontade de capital político para avançar. É mais fácil aumentar o gasto do que você remanejar. Sempre é mais fácil. Não existe alguma coisa mais permanente que algum benefício temporário, né? Você tem esse lema. O processo orçamentário deveria ser o ápice da democracia. É onde você vai fazer a divisão do bolo de recursos. Então, quem deveria decidir isso? A sociedade. Numa democracia representativa, é o Congresso. A sociedade escolhe como se usa o dinheiro de seus impostos por meio de seus representantes, né? Por meio da eleição de pessoas que vão tomar as decisões com relação ao uso desse dinheiro. E esses representantes, por sua vez, vão indicar pessoas para também tomarem decisões. Há um outro caminho, que não exclui o primeiro, que é a ação direta da sociedade sobre os membros do Estado, né? Por meio de lobby, por meio de pressão social, por meio de petições, por meio de iniciativas populares, por meio de audiências públicas. É com essa pressão
que o governo vai começar a reagir para que essa ineficiência seja reduzida. Tenta descobrir como é que o seu deputado votou no processo orçamentário, como é que ele votou. Isso não é tão difícil de saber. Os sites das duas casas do Congresso, né, são fontes importantes, sobretudo do ponto de vista das iniciativas legislativas. O cidadão, para poder controlar mais, tem que se informar. Essa é a questão básica, né? Sem informação, você não controla nada. Sem informação não é possível vigiar. Se as pessoas não se informarem, vai ser muito difícil que elas exerçam qualquer tipo de controle. O azeitamento, a melhoria dos fluxos de informação, essa é a condição sine qua non para você ter um Estado mais eficiente, que seja mais vigiado, que tome essas decisões mais racionalmente. E tem a lei da transparência, que também pode ser acionada a qualquer momento por cidadãos que queiram saber mais detalhes de para onde está indo certo recurso e assim por diante. Seja no governo federal, seja no governo estadual, seja no municipal, tem lá o portal da transparência, dados abertos, essas coisas. Pela lei da transparência, eles têm que ter o portal da transparência. Os dados de receita e despesa do governo, eles são divulgados pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Transparente é um portal que tem uma série de dados, não apenas do governo federal, mas também de estados e municípios. Os sites mais importantes para as contas públicas são os sites do Banco Central, do Tesouro Nacional, esses dois sites, e o da Receita Federal, no caso de olhar dados mais segregados dos impostos, das contribuições. Do ponto de vista da transparência dos dados orçamentários, da disponibilidade de dados, o Brasil é padrão primeiro mundo. Tem lá o Open Budget Survey, ou Open Budget Initiative, que faz um ranking da qualidade e da transparência do orçamento dos países. O Brasil é padrão primeiro mundo. O que significa isso? Há dados para os cidadãos fiscalizarem. Não que esses dados sejam fáceis de compreensão, sejam inteligíveis. Transparência não é só divulgar uma montanha de planilhas eletrônicas ou de dados incompreensíveis num site público. A gente precisa mastigar isso e mostrar para a sociedade do que se trata. Você não precisa exigir do cidadão que entre no site do Congresso, leia a lei orçamentária, que é uma coisa muito árida e técnica. É muita informação, é muito dado, há muitos elementos técnicos. É por isso que surgem aí algumas, por exemplo, organizações não governamentais, cuja principal preocupação é o quê? Tornar as contas públicas mais visíveis, mais acessíveis ao cidadão. Por exemplo, Contas Abertas, que é uma organização importante dessa área. É claro que, além disso, você tem uma série de outras organizações que fazem também um acompanhamento das políticas públicas, que é, na prática, também um acompanhamento com relação ao uso do dinheiro público, porque não há política pública sem dinheiro. Eu acho que a participação da sociedade, dos cidadãos, em relação à fiscalização do orçamento é fundamental. Essa é uma forma belíssima, né, que a sociedade pode usar, pode se valer para monitorar a elaboração e o orçamento do que é a principal peça de um Estado democrático, que é o seu orçamento. Esse tipo de democracia é 1000 vezes melhor do que uma democracia não participativa, em que quem está lá em cima faz o que ele quiser e você se arruma. Agora, quando a população faz isso, é 1000 vezes melhor.